Olá, seja bem-vindo. Começa agora a Força do Agro. O que está por trás do anúncio da Danone de que não compraria mais soja brasileira? Nosso assunto de hoje. Doutor Antônio Cabreira é médico veterinário, foi ministro da Agricultura durante o governo Collor e secretário da Agricultura durante o governo de Mário Covas em São Paulo. É conselheiro do COSAG, Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Joyce. Um prazer muito grande estar aqui com vocês em A Força do Agro. No dia 25 de outubro, a multinacional francesa de laticínios, a Danone, anunciou que parou de comprar soja do Brasil e que passaria a comprar apenas de países asiáticos. A justificativa foi que no Brasil não há produção sustentável. O setor produtivo reagiu imediatamente, até consumidores iniciaram uma campanha contra a empresa. Com a reação brasileira, logo em seguida, a empresa voltou atrás e desmentiu o comunicado, enfatizando que continua sim comprando soja brasileira em conformidade com as regulamentações locais e internacionais. Doutor, é uma situação preocupante, né, que só foi revertida porque o Brasil reagiu imediatamente, né? É verdade. Eu creio que o caso da Danone e toda essa movimentação que teve na semana passada, Joyce, ela deve servir de um grande exemplo para o agronegócio brasileiro. Porque é muito comum, é uma prática usual hoje você ter essas declarações na Europa. Algum executivo lá na Europa, como a gente fala, às vezes quer fazer uma lacração, dar uma declaração irresponsável, porque todo mundo é livre para poder comprar o seu produto aonde quiser. Não há problema nenhum a Danone dizer, olha, eu vou comprar soja desse ou daquele país, mas quando ela justifica a compra dizendo que, olha, eu não vou comprar mais do Brasil porque a soja não é sustentável, ela faz uma difamação, ela faz uma fake news. E não só isso, Joyce, pela segunda vez ele avançou o sinal quando ele disse o seguinte, olha, eu agora, em questões de sustentabilidade, eu estou numa posição melhor do que as minhas concorrentes. Ou seja, ela também incitou as rivais da Danone na área de laticínios, olha, vocês têm que fazer o mesmo, senão o consumidor europeu não vai entender a sua defesa da sustentabilidade. Então, eu estou apenas realçando que, em função dessas declarações, não houve como a gente não reagir aqui no Brasil, e foi isso que a gente fez e fizemos com muito sucesso, com um exemplo de que quando o agro estiver unido, as coisas podem acontecer. Doutor, você teve um papel fundamental nessa ação, né? Foi uma das pessoas que esteve aí à frente, chegou inclusive a conversar com a empresa pelas redes sociais. A Danone confirmou aí que as informações eram imprecisas, que continuaria a comprar do Brasil, mas ela acabou se retratando depois de muita insistência aí para fazer um comunicado oficial, né? Foi isso. Aquele diretor, ele deu a reunião na quinta-feira, essa declaração. Foi tão interessante, Joyce, que assim que ele deu a declaração para uma agência só de notícias, imediatamente diversas outras agências de notícias replicavam aquilo. Então, às vezes a gente comemora com muito sacrifício quando o Brasil conquista um novo mercado. Olha, conseguimos abrir a exportação de manga para o Japão. Isso às vezes é fruto de muito trabalho, de muita perseverança, persistência, demora um longo tempo, mas de repente uma declaração desse tipo, você destrói todo esse trabalho. Então era necessário uma reação à altura. E é tão interessante que eu comecei a ligar para algumas entidades, a ProSoja foi uma das primeiras a que se manifestou, mas uma coisa interessante que poucas pessoas sabem, e eu vou comentar aqui agora na Força do Agro, Joyce. Antes da gente abrir essa campanha e dar o start, o início, eu procurei a Danone. Eu passei na sexta-feira, liguei diversas vezes, em diversos telefones, não consegui falar com a Danone, ninguém me atendeu em algum telefone, nada, nada, nada. Foi uma coisa assim, muito, muito, muito difícil. Aliás, aqui fica uma lição interessante de que essas empresas, e não é só no setor do agro, elas precisam ter um canal de comunicação com o cliente, com o fornecedor, para que essas informações fluam de uma maneira mais rápida. Mas eu não conseguia falar com ninguém. Encontrei, inclusive, o CEO da Danone nas mídias sociais, no LinkedIn, enviei uma mensagem, não obtivemos nenhuma resposta, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Na segunda-feira, voltamos novamente a insistir um contato, falou, olha, essa declaração precisa ser corrigida,
ela está errada, nós somos um grande exportador de sustentabilidade, não tem nenhum cabimento do que vocês estão fazendo. Aí só depois dessas últimas tentativas, que nós não tivemos nenhuma manifestação da Danone, aí na terça-feira da semana passada a campanha foi iniciada e aí sim pregando realmente um boicote. Eu estou dizendo isso porque nós somos defensores do livre mercado. E essa repercussão não foi só no Brasil, né, doutor? O mundo inteiro aí comentou, repercutiu esse anúncio da Danone e depois quando voltou atrás. Ah, sim, é que eu digo, isso foi um case, mas na realidade, sabe, Joyce, primeiro mostrando essa força, né? E a gente ficou muito impressionado como essa campanha se multiplicou em todas as mídias, em Instagram, Facebook, vídeos, grupos de WhatsApp, foi incrível a manifestação e muitos brasileiros entendendo realmente que era um ataque a essa questão da sustentabilidade do agronegócio brasileiro, que é motivo de orgulho. Só para você ter uma noção, agora recentemente aí teve uma reunião do grupo G20, dos BRICS, e é tão interessante que está todo mundo aí querendo descobrir qual que vai ser a moeda do futuro, né? Muitos países, como por exemplo a Rússia, querem fugir do dólar porque querem fugir das sanções, vão buscar o renminbi chinês, vão buscar alguma outra moeda, o rublo, alguma coisa desse tipo. Na semana passada, dessa confusão toda da Danone, houve um seminário muito interessante e um dos participantes disse o seguinte: olha, se eu tivesse que apostar numa moeda do futuro, não seria o dólar, não seria o rublo, não seria o yuan chinês, mas seriam as commodities alimentares. Então, às vezes o Brasil está preocupado com que moeda, vamos sair do dólar, não sei o quê. Nós temos a principal e mais segura moeda que o mundo está querendo, que é uma commodity alimentar. Então, nós temos que proteger esse patrimônio que o Brasil tem. Agora, o que eu queria só reforçar, Joyce, que eu acho que o caso Danone, ele é uma antessala daquilo que vai acontecer em 2025, se realmente a Europa insistir naquilo que a gente chama da Yield War, que é a lei que eles chamam lá de antidesmatamento da Europa. É uma lei punitiva, é uma lei extremamente rigorosa, que na realidade ela é um protecionismo para a agricultura europeia. Então, a Danone tentou se antecipar a tudo isso, deu uma declaração atrapalhada, mas em algum momento, eu acho que agora o Brasil tem que sentar, o Brasil tem que reunir todo o seu setor, discutir essa legislação. Tem sempre aquela turma do vamos conversar, vamos dialogar, o boicote é uma medida muito extrema. Então agora é o momento de se conversar, procurar a Europa e dizer: olha, essa lei anti-desmatamento de vocês, ela é ilegal, ela fere a soberania do Brasil. Isso, se for aplicado, nós vamos estar abrindo uma guerra comercial. Até se você perguntar, Joyce, o que eu percebo hoje da Europa, que ela é um fator de instabilidade nesse cenário mundial. Porque a Europa, com essas medidas que ela vai adotar, se for adotar o ano que vem, ela está começando uma imensa guerra comercial. E aí nós temos que estar preparados para isso. Doutor, e essa lei de desmatamento da Europa, na verdade, é uma narrativa travestida, né, de preocupação ambiental. É isso, é uma coisa interessante. E, aliás, aqueles que falam sempre da questão do diálogo, da conciliação, e eu sou favorável a isso, como eu disse, eu sou um defensor do livre comércio, mas o que é interessante? A Europa, para você ter uma noção, uma das medidas que ela queria tomar na área de sustentabilidade no continente europeu era introduzir uma figura daquilo que eles estão chamando de áreas de pousio. Áreas de pousio não são as nossas reservas legais. Reserva legal é uma área que você separa da sua propriedade no mínimo 20% e aquela área ela é intocável, jamais você vai poder retornar àquela área para produzir alguma coisa. Ali vai ser uma reserva, vai ser uma mata, se não for uma mata vai ter que se regenerar ou você vai ter que reconstituir aquilo para que fique uma reserva. É de 20% nas fazendas mais antigas, como aqui da região Centro-Sul, e aí vai para 35%, 50%, para chegar na região norte, você vai ter que manter 80% em reserva. Você vai poder utilizar apenas 20% da sua propriedade. Não tem nenhum país do mundo que tem esse tipo de legislação que nós temos aqui no Brasil e que chamamos de Código Florestal. Por que eu estou dizendo isso? Porque a figura da reserva legal é uma figura muito clara.
é uma área de reserva, uma área de matas que vão ter que ser permanecido. A legislação europeia diziam que ia ter 4%. Olha só, 4% de pousio, não de reserva. Aí a gente assistiu todo aquele protesto massivo dos agricultores na Europa, tratores na rua. Sabe qual foi o resultado? Eles derrubaram 4% de pousio. Aqui nós temos de 20 a 80% de reserva. Resumo, a Europa está querendo aplicar em outros países aqui da Ásia, do Brasil e assim por diante, algo que ela não aplica no seu próprio território. É como se passasse a responsabilidade para os outros países, né? A sua audiência é muito importante, ajuda aí a manter nossa programação no ar. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita e Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia a combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma dessa. Tem que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Doutor, o agronegócio brasileiro, ele é acusado aí pelos europeus de ser um agente que causa desmatamento aqui no país, mas a gente sabe que o agro não desmata, o agro é sustentável e, como o senhor colocou aqui antes do intervalo, é o setor aí que mais preserva, né? Nós não podemos culpar, o agro não pode carregar essa culpa sendo vilão de algo que ele não comete. É verdade. Eu até diria o seguinte, o que nós temos que fazer disso tudo é um grande ativo. O Brasil é o país que tem o maior ativo ambiental do planeta. Então nós vamos ser, na realidade, um grande exportador de sustentabilidade. Não tem ninguém que produz hoje 1 quilo de proteína animal ou 1 quilo de proteína vegetal com a sustentabilidade, com o rigor ambiental que nós temos. É claro que nesse ou naquele lugar você pode ter algum problema e aí nós temos que usar o rigor da lei para cumprir. E esses problemas, Joyce, é interessante a gente fazer esse tipo de comentário, eles acontecem ainda em áreas que são o que a gente chama de áreas devolutas, ou seja, onde você não tem o direito de propriedade definida ou em áreas públicas. Então, hoje, um dos grandes problemas nossos nessa questão da sustentabilidade e da lei do desmatamento são as áreas que são devolutas, são áreas que ainda não foram tituladas. Então, precisamos adotar algumas políticas, Joyce, e aqui para a Força no Agro, uma delas a gente tem que trabalhar urgentemente na questão da regularização fundiária, ou seja, cometeu uma irregularidade, você vai dar nome aos bois, como nós falamos no interior. Olha, foi essa propriedade
que é esse proprietário e aqui tem que ser penalizado. Agora, doutor, o Brasil é um dos maiores produtores de alimento, produz muito e com sustentabilidade faz bem feito. Como que o país está lidando com essas novas exigências globais sobre sustentabilidade? Esse caso que nós estamos falando da Danone aqui é um exemplo, é um case de sucesso, só que o setor precisa se unir, essa é uma causa que precisa ser defendida pelo setor e até o brasileiro, né? É assim, eu acho que agora nós temos que movimentar toda a sociedade brasileira. Se a gente tem orgulho das nossas praias, se a gente tem orgulho do nosso futebol, do nosso carnaval, é o momento da gente ver, ó, puxa, o agronegócio é um motivo de orgulho, o agronegócio é um case de sucesso do Brasil no mundo inteiro. Aliás, para a maioria dos brasileiros ainda não caiu a ficha da importância que o Brasil tem hoje nessa geopolítica mundial. Para você ter uma noção, em 2023, o Brasil mandou alimentos, o Brasil mandou comida para 229 países e territórios. Nós mandamos, em média, 10 quilos de alimento para cada habitante do mundo. É muita coisa, é muita influência. Então, a gente comemorou agora, recentemente, aí, as Olimpíadas. O Brasil tem 10 medalhas de ouro. São 10 produtos, diferentes produtos, que em cada um deles nós somos medalhas de ouro. Nós somos o maior produtor, somos o maior exportador, então isso é um motivo de orgulho. É claro que a gente tem que estar preparado, Joyce, que isso vai incomodar. Recentemente agora, o Brasil tomou uma posição na área do algodão como maior exportador, que foi sempre ocupada pelos Estados Unidos. Desde 1990, os Estados Unidos eram o maior exportador de algodão do planeta. Perdeu essa posição, agora ela é brasileira. Isso significa o quê? Que nós estamos incomodando. Então, nós vamos entrar numa batalha, não tem como. Tem gente que vai querer dar canelada, vai ter que dar cotovelada. Então a gente tem que estar preparado para esses movimentos, para que a gente possa ter argumentos. E aí, qual que é a melhor defesa? É a verdade, é mostrarmos os nossos números, os nossos fatos, é aquela história. A realidade, ela é uma campeã invicta. Não adianta o pessoal vir falar para cá de um país que preserva 66%. Então, se o meu avô veio para cá como um imigrante espanhol para desbravar essas fronteiras físicas, abrir matas, abrir fazendas, eu acho que a nossa geração, Joyce, a nossa fronteira vai ser a fronteira da comunicação. Nós vamos ter que contar a nossa história de uma maneira mais adequada. E aí eu diria até o seguinte, talvez a gente tenha que fugir um pouco dessa comunicação com as autoridades europeias, ou com essas grandes empresas, mas quem sabe, e aqui fica um desafio com tudo aquilo que a gente passou aí no caso da Danone, quem sabe a gente não começar a tentar ter uma comunicação direta com o consumidor europeu, com a dona de casa da Europa, a gente mostrou, olha, é assim que eu produzo, é assim que você está produzindo, é assim que outro país está produzindo, que veja que coisa interessante, esse diretor da Danone, ele deu uma declaração naquela época, que ele não estaria comprando mais do Brasil, mas ele iria comprar da Ásia. Essa informação também não procede. Por quê? Porque o maior produtor de soja da Ásia é a China, e a China compra 80% da soja dela, ela compra do Brasil. Então ela não é um grande fornecedor. O segundo é a Índia, que produz 10, 12 milhões de toneladas. O Brasil produz 160, 170 milhões. Então também não tem balanço nenhum. É uma declaração assim, sem nexo, sem sentido. Não tem como você buscar esse fornecedor da Ásia. Então é isso que eu estou dizendo. Eu acho que a gente precisa chegar com fatos e com informações, porque nós estamos numa guerra, nós não estamos indo para uma festa de formatura de 15 anos, nós estamos indo literalmente para uma guerra comercial e temos que aprender a defender aquilo que é nosso e defender os nossos espaços conquistados. O senhor falou, né, doutor, comunicar. Acho que esse é um dos principais desafios aí que o Brasil enfrenta para que o agro atinja realmente seu potencial de exportador de commodities. O produtor rural ele não estava acostumado a comunicar, porque ele trabalha, ele produz e ele esquece de comunicar, mas é fundamental essa comunicação do campo para a cidade e, além de ser agora no país, tem essa necessidade de a gente comunicar com os consumidores de outros países, né? Sim, e aqui a Força do Agro é uma oportunidade excelente, porque eu acho que essa batalha, Joyce, ela se divide em duas frentes. Para o nosso umbigo, falar para o nosso mercado interno, falar para a dona de casa, para o nosso consumidor, falar para o brasileiro de uma maneira geral. Infelizmente, a gente tem ainda um segmento da sociedade, às vezes na academia, às vezes na imprensa, que não entende muito bem ainda como que é o nosso sistema de produção. A gente precisa esclarecer melhor para eles e também lá fora.
também explicar para esses consumidores nossos lá fora, que são do mundo inteiro, esse número de países que a gente manda, a importância da maneira sustentável que nós estamos aqui produzindo. E uma outra coisa, Joyce, a gente precisava também entender e recuperar um pouco essa autoestima do produtor brasileiro. Então, se eu começar a entender um pouco quem é o agricultor, aquele que realmente põe a mão na massa. Por que eu estou dizendo tudo isso? Hoje você participa de muitos encontros, muitos congressos, seminários e, enfim, diversas reuniões em que se discute sustentabilidade, agricultura do futuro, agricultura regenerativa. Você vê de todo mundo lá, você vê pagodeiro, cantor, artista global e não sei o quê, ativista. Você não vê o agricultor, ele não está lá presente. Então, acho que a gente precisa começar a valorizar mais aquele que pela sua essência, é o verdadeiro guardião da agricultura. Veja, eu sou um agricultor e eu vivo da agricultura. É a agricultura que paga minhas contas, é a agricultura que paga a mensalidade escolar da minha filha, que paga o meu plano de saúde. Como é que eu vou destruir aquilo que me dá o sustento e que paga as minhas contas? Então, a gente precisa explicar isso, que ninguém tem interesse em destruir um negócio que a sua galinha de ovos de ouro, para a gente talvez usar aí uma expressão. E nesse ponto, inclusive nessas discussões, eu vou abrir também uma coisa aqui como novidade para você, que a gente acabou conversando com a Danone e falou, olha, e demos até uma sugestão que eu abro aqui na Força do Agro para todas as outras empresas. Eu não vi até hoje, Joyce, no Brasil, nenhuma empresa do agronegócio fazer qualquer homenagem ao agricultor. Por que eu estou dizendo isso? No ano passado, eu fui fazer uma visita ao Canadá e eu fiz questão de ir lá para ter aquela questão, um dos grandes gargalos do Brasil é a questão dos fertilizantes. Em média, 90% do nosso fertilizante ele é importado. A gente precisa resolver isso, porque nós ficamos numa dependência estratégica desses produtos do exterior muito alta. Hoje, por exemplo, o cloreto de potássio, 90% do cloreto de potássio ele é importado. Os maiores fornecedores eram a Rússia, a Bielorrússia, com essa questão da invasão da Ucrânia, eles ficaram fora, e aí o nosso maior fornecedor hoje é o Canadá. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos uma das maiores jazidas de cloreto de potássio em Altazes, no Amazonas, que está próximo de uma reserva indígena, não está dentro de uma reserva indígena. Em razão disso, está uma briga danada, Ministério Público contra. E eu fui no Canadá, porque o Canadá tem áreas de cloreto de potássio que são exploradas dentro de reservas indígenas. Então, qual é o resumo disso? Nós estamos num país que temos reservas de cloreto de potássio que estão fora de uma área indígena e nós não podemos explorar porque está próximo de uma área indígena. Mas somos um dos maiores importadores do Canadá que exporta dentro de uma área indígena. Então, é um absurdo isso. Mas nessa visita, eu estava com a minha filha caçula e perto de Fort McMurray, onde é que a gente foi visitar uma das jazidas, tinha um McDonald's. Aí nós paramos rapidamente lá e eu pedi um McChicken, um sanduíche normal. Mas foi tão interessante quando chegou aquele McChicken, na caixinha do McChicken estava escrito assim, esse sanduíche só foi possível graças ao esforço de um criador de frango canadense. Eu peguei aquela caixinha e falei, puxa, nunca vi isso no Brasil. Eu comprei, inclusive, várias caixinhas daquela, comprei vários McChickens, tirei o lanche, trouxe as caixinhas vazias para cá, mandei para o presidente do McDonald's aqui, mandei para o presidente do Madeiro, para várias redes de lanchonetes, falei, puxa vida, por que vocês não fazem isso? Olha, esse hambúrguer que você está comprando aqui, esse sanduíche que você está comprando, ele está acontecendo graças a um criador que lá atrás trabalhou, produziu essa carne de frango, produziu esse filé mignon, esse contra, seja lá o que for. Então é o que eu falo, acho que a gente precisa melhorar essa comunicação, né? Esse gesto de agradecimento para esses agricultores que estão fazendo aquilo que o agro é hoje. Sem agricultor não tem hambúrguer, não tem comida, não tem McDonald's, não tem Madeiro, não tem nada disso. Nós vamos ao rápido intervalo e já voltamos. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred.
A independência de um país não é plena quando um de seus poderes restringe a liberdade de expressão e compromete a própria democracia. Desde a sua primeira edição, Oeste defende a liberdade. Fazemos isso dizendo o que precisa ser dito, muitas vezes colocando em risco a própria existência. É você que garante nossa autonomia e nossa independência editorial. A Oeste não aceita dinheiro público nem depende de publicidade. Oeste continuará o seu trabalho sem recuar 1 milímetro de seu maior princípio: informar com base em fatos e defender as liberdades individuais, custe o que custar. Assine a Oeste com até 25% de desconto e pague em até 6 vezes no cartão. Assine já! Doutor Cabreira, como o senhor falava aqui, os outros países valorizam o produtor rural, né? O Brasil precisa enxergar, o brasileiro precisa ter orgulho do agro. O senhor falou no início futebol, carnaval, temos carnaval no país, mas o Brasil é o país do agro. Nós não podemos concorrer, não temos condições de concorrer com montadoras, com eletrônicos, mas em relação ao agro, ninguém concorre com a gente. E é por isso que o Brasil está sempre aí de olho no furacão, sempre com esses interesses internacionais querendo aí tomar conta do que é nosso e aí ameaça a nossa soberania, né? É verdade, e a gente tem que defender isso. É tão interessante essa sua colocação que o Brasil, Joyce, é o único país do mundo que tem nome de árvore. Brasil, que era o pau-brasil. Então isso mostra já a nossa natural vocação para o campo. É um país realmente vocacionado. Claro que a gente pode desenvolver outras habilidades, outros talentos, mas nesse nós somos realmente imbatível. E é uma coisa interessante que diz assim: aquele que produz trigo pode comprar o ouro, mas às vezes aquele que tem o ouro não consegue comprar o trigo. Então a commodity alimentar, com ela eu consigo comprar outras coisas, mas às vezes eu posso ter um telefone celular de última geração, alguma coisa. E a pandemia, não sei se você reparou bem, ela deixou muito claro isso, da importância da segurança alimentar. Veja que coisa interessante, há uns tempos atrás, aí em março, eu estive alguns dias na Arábia Saudita para falar sobre agronegócio. Várias palestras, vários encontros. E o que foi tão interessante? Em todos esses encontros, lá na Arábia Saudita, ninguém usava a palavra agricultura, ninguém falava de Amazônia, ninguém falava agronegócio, ninguém falava mudanças climáticas. Havia só uma palavra usada nesses debates e nesses encontros: segurança alimentar. Eu falei, puxa vida, eu acho que eu tenho que voltar para o Brasil também mudando. Olha, eu vou aqui na força do agronegócio, eu vou aqui, Joyce, eu não vou falar de agricultura, mas eu vou falar de segurança alimentar. E o que é segurança alimentar? É você ter a gôndola do supermercado abastecida. Então, talvez a gente tenha que mudar. Eu vou falar da comida no prato para você. E um dos trabalhos muito interessantes, que eu acho que você já deve ter comentado aqui, é aquele de olho no material escolar. É uma análise que foi feita do que nós estamos ensinando aos nossos filhos numa sala de aula. E hoje eu diria, Joyce, que a maior batalha de comunicação, disso que a gente está comentando aqui, do agronegócio com a sociedade, ela está acontecendo numa sala de aula nesse momento, e nós estamos perdendo essa batalha. Por quê? Porque, infelizmente, segundo o De Olho no Material Escolar, 62% desses livros que fornecem alguma informação, que tem alguma referência do agronegócio, infelizmente, eles fazem alguma citação negativa. E o triste disso tudo é quando você vai procurar o embasamento técnico dessas situações negativas, apenas 3,5% tem alguma referência acadêmica. O resto é a opinião do escritor, é porque ele leu algum artigo, ele viu alguma coisa que alguém comentou e colocou ali no seu trabalho. Então a gente precisa rever isso e com uma informação correta, com a verdade, a gente corrigir esses erros. Doutor, agora falando um pouquinho sobre a COP30, que vai ser realizada aqui no Brasil, em Belém, no ano que vem, o que a gente pode esperar aí de mudanças na sustentabilidade brasileira? Tá todo mundo aí esperando, mas de repente pode ser um evento que vai ser sediado aqui, mas talvez não tenha tanto benefício assim para o Brasil, porque os países, os jornalistas de fora, eles vão vir buscar aqui o
que acontece de errado, não vão querer mostrar o que é certo. Também é uma preocupação que o produtor, que o brasileiro tem que se cuidar, tem que tomar cuidado, né? Sim, muito. Até eu queria só fazer uma observação, antes de falar da COP30, que é um tema extremamente importante, daquilo que a gente estava falando, talvez uma das coisas também importantes, Joyce, que a gente precisa traduzir para a população, é o benefício que o campo trouxe em termos de preço de alimentos. E como você teve um aumento incrível no consumo dos mais diferentes produtos. Esse tempo atrás a gente estava pegando alguns índices, por exemplo, você pegava o consumo de frango. Então você pegava o consumo de frango na década de 70, 2 quilos de frango por habitante por ano. Hoje você ultrapassa a marca de 40 quilos. Por quê? Porque você teve um agronegócio, né, um setor criador de frangos que melhorou. Então você tinha um frango que você abatia com 40 dias pesando 1,2 kg, hoje ele pesa mais do que 3 quilos. Então esse crescimento, tecnologia, genética, esse aumento de produção trouxe, de uma forma geral, a diminuição do preço da cesta básica. E com isso você teve um aumento de consumo. Tanto é que eu estava esse tempo atrás, Joyce, com o ministro Aldo Rebelo, e quando a gente estava comentando sobre isso, ele dizia até uma frase que achei muito interessante, e ele comentava lá no Nordeste, ele veio de Alagoas, que existia uma expressão muito interessante que se chamava galinha de resguardo. O que é? Havia uma família que vivia no interior, lá no Nordeste, no Agreste, e que de repente alguém estava grávida e logo ia dar à luz. Então o que eles faziam? Eles já separavam uma galinha que se chamava galinha de resguardo, que ficaria específica para aquela mulher. Quando ela desse à luz, eles iriam matar aquela galinha para que desse uma proteína de melhor qualidade para aquela pessoa que estivesse precisando, como era uma mãe com um bebê recém-nascido, coisa desse tipo. Então veja que coisa interessante, até na nossa cultura popular, a galinha de resguardo, hoje não, hoje todo domingo uma galinhada, um macarrão, é uma cena tão comum, ninguém nem lembra disso, mas os mais antigos se lembram. Então veja como o agronegócio mudou até a cultura desse hábito todo. Só para você contar que esse é mais um dos pontos da comunicação que a gente tem que traduzir para a dona de casa. Quanto à COP30, eu diria o seguinte, claro que ela é muito bem-vinda aqui no Brasil, tratar de sustentabilidade, mas eu acho que o setor do agronegócio tem que estar unido e tem que ter vez e voz na COP30. Até agora, eu não vi nenhuma entidade ligada aos produtores, entidades sérias ligadas ao agronegócio, que estejam presentes na organização, que estejam fazendo as suas manifestações. O que eu vejo é um sem número de ONGs, organizações não governamentais, a maioria delas estrangeiros, dando o tom e conduzindo a COP30. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que isso não seja um tiro no pé do Brasil. E o que é importante? Nós temos muitas coisas para serem mostradas na COP30, mas muitas. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil aquilo que a gente chama de segunda safra, ou o milho safrinha. E o milho ele é extremamente importante. O que o aço é para a indústria, o milho é para a agricultura. Então, o milho é um cereal básico na alimentação mundial. Então, o que a gente precisa? Mostrar que hoje o Brasil é o maior exportador de milho do planeta, graças ao quê? A segunda safra, coisa que os Estados Unidos não fazem, coisa que a Europa não faz. Então, nós somos mais eficientes para utilizar a mesma área, ou seja, vamos produzir mais aqui do que se produz uma fazenda nos Estados Unidos ou uma fazenda na Austrália. Então, a safrinha e toda essa técnica de manejo, o plantio direto, como a gente chama, do plantio na palha, são técnicas que às vezes nós brasileiros ficamos tão acostumados que eles não sabem. E a gente, olha, isso aqui é uma maneira mais eficiente de você produzir com uma emissão menor de carbono. Ou então, nós temos algumas obras de infraestrutura. Eu sempre gosto de dizer, Joyce, que o Brasil tem o maior projeto a favor do meio ambiente no mundo, que se chama Ferrogrão. Por quê? Porque hoje nós temos naquela região norte lá do Brasil em torno de 20 milhões de toneladas de alimentos, soja, milho, que são transportados pela BR-163 por caminhão. E nós temos um projeto de construir uma ferrovia. E essa ferrovia, se for construída, Joyce, ela vai reduzir a emissão de 77% dos gases de efeito estufa que estão sendo emitidos
por esses caminhões que nesse momento estão trafegando. Então, nós vamos fazer um projeto de infraestrutura que já vai reduzir algo que já está acontecendo. O que a gente precisa? Reduzir as emissões. Olha, então, eu vou tirar um número gigantesco de caminhões e de carretas que trafegam numa rodovia e vou colocar numa ferrovia, diminuindo as minhas emissões. Ou seja, eu vou ser mais sustentável ainda para cada quilo de alimento que eu for mandar para o mundo todo. Só que isso não passa pela cabeça, principalmente de ativistas e ambientalistas. Os ativistas e ambientalistas têm os interesses deles, né? O Brasil é um exemplo global de produtividade e sustentabilidade. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, mande seu vídeo para a gente, o WhatsApp para enviar a sua pergunta, o seu vídeo está passando aqui na sua tela. Doutor, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Joyce, por essa oportunidade ao agronegócio. Um grande abraço a todos os seus ouvintes. E gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e vamos juntos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.